Se você tem a sua Bíblia nessa manhã, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 37, por favor, versículo 5. Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Sonhou um sonho José, que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás então ter domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E eu quero usar como tópico somente uma palavra: José. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto nos achegamos a Ti, Pai, nós fazemos isso no majestoso e santo nome de Jesus Cristo. E Senhor, eu te peço que o Senhor venha me ajudar hoje a pregar essa palavra, que eu acredito que o Senhor deu para mim. Me ajude a ver a vasta significância daquilo que está aqui diante de nós, que aconteceu há mais ou menos 3.700 anos atrás. E eu peço em nome de Jesus Cristo, te dou louvor, honra e glória, e todos dizem amém e amém. Essa história, sem dúvida nenhuma, é, fora da história de Jesus Cristo, a mais importante de toda a história. Não há nada como isso, até mesmo que pode se comparar com essa história de José. Essa era a família teocrática que nasceu ali dos lombos de Abraão e do ventre de Sara, para o propósito de dar ao mundo a palavra de Deus, que eles fizeram isso, e para servir como ventre do Messias, e eles fizeram isso, e também para evangelizar toda a humanidade. De uma maneira eles fizeram isso. Essa família que existiu 2000 anos, desde os tempos de Abraão até os tempos de Cristo, e essas grandes palavras que foram cumpridas, eu quero começar hoje com algo positivo do que vou falar. E enquanto nós falamos desse assunto, você vai entender melhor do que é que eu estou falando, eu acho. Os irmãos de José não tinham Deus, e essa era a igreja daquela época, tão sem Deus quanto qualquer outro ser humano pode ser. Eles odiavam José porque o Senhor estava no coração de José e não estava no deles. Eles odiavam a ele por esse propósito e essa razão somente. Antes desse episódio com José, os irmãos que eram guiados por Simeão e por Levi assassinaram todo homem e todo garoto na pequena cidade de Salém. Imagine só. Eu não vou entrar em detalhes porquê, mas eu quero dizer que a irmã deles tinha sido estuprada pelo filho do rei. E querendo se vingar, eles mataram todo homem e todo menino naquela vila. Jacó ficou muito chocado com o que tinha acontecido. Se não fosse por Deus, as tribos em volta ali iam ter matado a eles. Simeão cometeu incesto
e nisso ele se deitou com uma das concubinas de seu pai. Você pode continuar a falar disso várias vezes, sabe? Eles eram muito maus, mas eles mudaram. Nós vamos ver isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nos portões da Nova Jerusalém, que vão vir de Deus lá nos céus, em um futuro próximo, e vai ser estabelecido nessa terra enquanto Deus muda o seu governo do céu para a terra. Uma cidade com 1.500 milhas de altura, 1.500 milhas de longitude, isso é algo mais, mas considere que ela está a 1.500 milhas do chão, deixa qualquer um atônito. Mas nos portões, 12 portões daquela cidade, 3 no norte, no sul, no leste, no oeste, um total de 12. Vão estar os nomes desses homens que eu acabei de mencionar, das 12 tribos de Israel. Pense nisso: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Naftali, Dan, e todos esses nomes, a não ser para o José, que não vai estar ali, a não ser os seus 2 filhos, Efraim e Manassé. Essa é a história da graça. Como que alguém pode vir de algo tão mal? Estão entendendo? E esses nomes vão estar escritos ali não por um curto período de tempo, mas para sempre. E os nomes das 12 fundações vão ser os nomes dos apóstolos: Pedro, Tiago, João e etc. A Bíblia começa com José com 17 anos de idade. Por causa de Rúben, o que ele fez com que ele perdesse o lugar do primogênito. Porque o primogênito tinha que receber as tarefas sacerdotais e estaria na linhagem do Messias. Não há nada maior do que isso. E Rúben não entendeu a significância disso. Agora eles tiveram o privilégio, Deus separou alguns deles, ele separou Esaú. Esaú foi o primogênito em sua família. Mas Jacó foi escolhido porque Esaú não quis saber das coisas de Deus. Agora, esses irmãos odiavam tanto a José porque ele tinha sido escolhido por Deus, porque o Senhor disse para o pai dele, Jacó, ele tem que estar na linhagem, e para receber a bênção do primogênito, e isso foi trocado, mas eu não vou falar muito disso agora. E ele fez para ele uma túnica de muitas cores. Existem alguns que argumentam sobre isso. Algum erudito hebraico diz que tinha várias cores. Outros dizem que a palavra hebraica significa algo que era branco. Eu não sei qual era, mas assim mesmo, sempre que José usava aquela túnica, os irmãos dele o odiavam. E quando ele começa a falar para eles a respeito dos sonhos que ele estava tendo, que eu acabei de ler para você, eles odiavam a ele ainda mais. Eles desprezavam a ele. Agora escute, essa obra que Deus está fazendo, nós estamos no estágio preparatório agora, para levar essa mensagem da cruz a todo o mundo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu me lembro quando eu te disse na outra noite, um pregador disse para mim quando começamos, e nem tinha começado, ele disse, você não pode fazer isso, é impossível. Quantos pregadores você vai levar aí na sua rede de televisão? Eu disse, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daqui. Então nós não vamos confundir a mensagem. Glória! Você está certo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
E ele disse: você quer dizer que você não vai deixar outros pregadores comprarem tempo na rede de televisão? Eu disse: não. Você não vai conseguir, é impossível. E eu disse: se eu estou tentando fazer isso, é mesmo. Mas se é Deus que mandou fazer, se Deus me mandou fazer, ele disse: então nós vamos descobrir. E eu disse: é claro que vamos, meu amigo. E Deus foi aquele que me mandou fazer isso. Agora eu quero te alertar sobre algo. Você foi escolhido. Eu vou admitir, um ou dois de vocês, eu não sei porque Deus escolheu, mas vou te falar. A verdade é que eu não sei nem porque Ele me escolheu. E existem centenas de milhares de vocês, na rádio, na televisão, na internet. Deus te escolheu para se colocar na brecha e segurar a violação. Ele escolheu você para ajudar a levar essa mensagem para a América Central, a América do Sul, as ilhas do Caribe, a Europa, a Ásia, a África, o Oriente Médio, a Oceania, o mundo inteiro. Ele escolheu você. Ele escolheu você. E em troca, muitos na igreja vão odiar a você. Eles já odeiam. Eu quero que você entenda, porque eu não quero que você pense: irmão Suega, você não sabe o que estão dizendo sobre você, só vai piorar. Mas não é o que as pessoas falam a meu respeito, é o que Deus fala a meu respeito. Glória! Aleluia! Você foi escolhido. Não considere algo comum. Entenda, na medida que nós, pobres humanos, podemos entender a grande significância do que eu estou tentando te dizer. Ele te escolheu. Alguns de vocês podem dizer: eu não quero servir. Desculpa aí, mas nesse exército não tem como você desistir. Não é possível. Bem, então eu vou parar de vir à igreja, eu vou parar de assistir à rede televisão. Não vai fazer diferença, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Me desculpe. Você foi escolhido. Você tem a túnica de muitas cores. Glória a Deus. Bem, eu não me lembro de ter que fazer uma decisão consciente. Não, Ele fez a decisão consciente. Por quê? Eu não sei, mas Ele fez. Então, eles viram a José voltando nesse dia e eles disseram: vamos matá-lo. Agora, esses são os irmãos dele. Vamos matá-lo. E tudo era por causa do mal que estava em seu coração e da retidão no coração dele. Mate-o. Eles iam colocá-lo em um poço, e eles colocaram, e deixá-lo ali até morrer de fome. Quando um dos irmãos viu vários camelos vindo em direção do Egito, eles tiraram ele do poço e venderam ele para aqueles ismaelitas por 20 peças de prata. Agora, tudo isso, olha, você precisa entender, é muito importante. É uma figura perfeita do que iria acontecer naquela época e aconteceu, e o que irá acontecer nesses últimos dias. Eles iam se prostrar diante de José, assim como aconteceu no sonho. Eles iam tentar matá-lo primeiro. Os judeus odiaram a Jesus Cristo. Isso era uma figura dessa situação. Eles odiavam a Jesus Cristo. E eles disseram: nós vamos matá-lo. E eles venderam ele por 30 peças de prata. Entenda isso. Mas tem outro significado nisso também, que isso vai até um futuro mais próximo. Esse grande sonhos na verdade que José teve, e no sonho que
Faraó teve, que vamos falar em um minuto. Eles venderam José por 30 peças de prata, como um escravo para o Egito. E em Salmos diz que eles colocaram ele em correntes e machucaram ele. Então eles mataram um filhote dos bodes ali, um pequeno bode, mataram e colocaram a túnica de José naquele sangue daquele bode e deram a alguns servos que não sabiam o que tinha acontecido e falaram para ele: vai dizer a Jacó, o nosso pai, que sem dúvida animais selvagens mataram a José. E aqui está a túnica dele, você pode ver o sangue. Aqueles servos, sem saber o que tinha acontecido, fizeram isso. Eles quase mataram o velho, se você me permite a expressão. José, o filho de Raquel, naquela época o único filho de Raquel, porque Benjamim ainda não tinha nascido. E José quer dizer Jacó e Raquel, os dois. Quase matou os dois. Ele segurou aquela túnica em suas mãos e disse: sem dúvida, um animal selvagem deve ter matado ele. Agora, por que é que Deus permitiu que esse homem passasse por isso? Jacó era um dos homens mais de Deus que já tinha vivido, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Deus pode fazer qualquer coisa. Ele podia ter parado os irmãos e, sabe, em um segundo se quisesse. Ele pode fazer todas as coisas, mas por que é que Deus permitiu que isso acontecesse por 20 anos ou mais? Jacó viveria com essa dor e essa amargura, e ele não entendeu isso. Agora veja bem, Deus disse para ele: você faça a túnica de muitas cores, porque a mão de aprovação está sobre José, não em Rúben, não em Judá, mesmo que ultimamente ficou sobre Judá. Deus tinha falado para ele, ele sabia que era de Deus. E agora, veja bem, existem perguntas em nossa vida quando vivemos para Deus, que Deus não vem nos responder imediatamente. Agora, eu acredito, eu posso estar errado nisso, mas eu acredito que se você se segurar a Ele, de alguma maneira no futuro, de alguma forma, Ele vai te mostrar o que Ele estava fazendo. Mas o que eu estou fazendo aqui faz com que muitos desistam. Eles ficam nervosos com Deus. Existem alguns de vocês me assistindo agora que você pensa que Deus podia ter parado aquilo que aconteceu e Ele não fez, e você está nervoso com Deus. O mundo da psicologia humanística te ensina a perdoar a Deus. Isso é uma mentira do inferno. Deus nunca fez nada de mal para nós, que nós devemos perdoá-lo. Isso é um insulto muito grande. E eu vou admitir, existem coisas que Ele faz que eu não entendo. Existem coisas em minha própria vida e no meu ministério que eu disse: Senhor, se o Senhor tivesse me ajudado a entender, eu acredito que eu podia ter ajudado a outros de uma forma melhor. Mas se não acontecer que eu entenda isso, a culpa é minha e as bênçãos são suas. Porque se você permitir que você tenha amargura e que a amargura entre em seu coração, me entenda, Deus poderia ter parado, mas Ele não parou.
Jacó sabia que Deus podia fazer todas as coisas. A sua própria mãe, Rebeca, era estéril por 20 anos, quando Deus abriu o ventre dela. E Esaú nasceu segundos antes de Jacó ter nascido. E o problema com a primogenitura e Jacó podia ter se amargurado facilmente. Eu quero que você entenda isso, amargura. Deus podia ter parado aquilo, Ele podia sim. Eu estava lendo há anos atrás, um pregador escreveu e ele estava certo no que ele disse. Ele disse que ali nos portais da glória, Davi vai perguntar: o Senhor, por que é que o Senhor me fez viver como se eu fosse um animal caçado por 15 anos ou mais? E o Senhor então vai responder, e Davi vai estar satisfeito. Glória. E Pedro vai perguntar: por que você permitiu que a minha esposa fosse crucificada e que eu fosse crucificado? E Jesus vai dizer a ele, e ele vai estar satisfeito. E Jacó vai perguntar: Senhor, por que o Senhor permitiu aquele sofrimento por 20 anos ou mais? E o Senhor vai dizer a ele, e ele vai ficar satisfeito. Se ele não te diz aqui, ele vai te dizer na glória. Glória a Deus. E sabe, Line, eu não sei por que o Senhor não curou Lori. Eu chorei e clamei a Ele por ela, e eu sei que você também chorou várias vezes. Mas algumas coisas eu sei, onde ela está agora, ela não ia querer voltar se ela tivesse oportunidade. Glória a Deus. E Lynn, não vai demorar muito tempo, até que nós dois vamos estar com ela também pela graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você não precisa entender, você só tem que segurar a mão dele. A vida é como um oceano, tão escura aí. Glória a Deus. Então muitas coisas vêm que nós não conseguimos entender, mas se segurarmos na mão de Jesus. Jacó nunca ficou amargo, ele nunca questionou a Deus, ele não entendeu na época. José, em uma jaula, provavelmente sendo puxado por um camelo ali para o Egito, e foi vendido para Potifar como um escravo. E logo Potifar começou a entender quão inteligente esse jovem era, quão brilhante ele era, e pouco a pouco ele começou a passar toda a sua casa ali para José. Mas sempre existe um tentador, sempre. Eu não gosto de tentação, eu oro a Deus para que eu pudesse fazer algo e nunca ia ser tentado de novo, mas me desculpe, não funciona dessa maneira. A esposa de Potifar, a tradição diz que era uma das mais virtuosas de todo o Egito. E a tradição também diz que José era um dos homens mais belos, dos jovens, que qualquer um podia enxergar. Ela literalmente, quando ela viu ele, ela ficou completamente fora de si. A tradição diz que ela chamou, o nome dela era Zulica. Ela chamou ali 20, 30, 300, não sei, das mulheres mais bonitas do Egito. E ela disse: eu quero te mostrar uma pessoa que você nunca viu igual antes. E quando ela chamou a José, elas literalmente ficaram sem palavras, porque ele era o homem mais bonito, ele era uma tipificação de Cristo, a maior tipificação de Cristo que já existiu ali nos tempos do Velho Testamento. E não parou por aí, com admiração.
ela começou a pressioná-lo para cometer adultério. E alguém disse: bem, José não tinha que ter ido até naquela casa. Claro que tinha, porque ele tinha que tomar conta de várias coisas ali naquela casa. Ele não tinha escolha a não ser entrar na casa. E nesse tempo específico, ninguém mais estava ali, e ela segurou a sua túnica. Ele sempre teve problema com aquela túnica, não é mesmo? E ele deixou ela para trás e correu para fora. E ela, quando o marido dela chegou, ela mentiu para ele e disse: olha, ele se forçou em mim. Agora, na época, isso era para uma punição pesada, mas eu acho que Potifar suspeitou que algo estava errado. Colocou ele na cadeia, mas deixou ele viver. Mas eu quero falar isso com você. Deus colocando José na prisão, porque quando o assunto é o Filho de Deus, todas as coisas que acontecem com o Filho de Deus, ou é causado pelo Senhor, ou é permitido por Deus. Você quer dizer então que ele causa você a pecar? Não, ele não faz isso com ninguém, mas ele permite se você é burro o suficiente para fazer isso. Então, José indo para a cadeia, quando ele chegou ali, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Mas espera um momento. Será que você já pensou nisso? Se o Senhor não tivesse colocado José na cadeia, quanto tempo mais você acha que ele ia aguentar essa tentação? Está me entendendo? Essa pode ter sido a maior coisa que ele fez por José até aquela data ali. Ah, mas José nunca ia ter caído. Olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne só pode aguentar até um certo ponto. E a carne vai dizer, quando a garota apontou o dedo para Pedro e disse: você é um deles. E a carne disse: não, eu não sou. Eu não conheço ele. E que Deus possa me matar se eu já vi ele alguma vez. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse: meu Pai que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino na terra como é no céu. Dai-nos hoje o nosso pão diário, perdoa as nossas transgressões, assim como nós perdoamos aqueles que têm transgredido contra nós. A versão King James nos diz: e não nos deixe cair em tentação. Mas eu não acho que essa tradução está exatamente correta. Nos ajude a não entrar, ser levados à tentação, porque teu é o reino e o poder e a glória. Livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Sem Deus, você vai ceder rápido à tentação. Eu quero te dizer outra vez, eu quero que você entenda. É isso que estamos ensinando dia após dia na rede Sun Live de televisão, que você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo. Quanto tempo foi que José ficou ali? A Bíblia não nos diz. Alguns estudiosos bíblicos dizem que foi mais ou menos 7 anos. De qualquer forma, 2 homens, o padeiro e o copeiro e o padeiro, os 2 tiveram sonhos. E eles estavam com problemas e vieram até José e mencionaram. E José disse: o que você sonhou? O copeiro falou para ele o que ele tinha sonhado. E ele disse: eu não sei o que significa. E José disse: eu sei o que significa. Significa que em 3 dias Faraó vai restaurar você a sua posição ali no palácio, como o copeiro principal. Ele disse: o quê? Isso mesmo. Depois de 3 dias ele foi restaurado. O padeiro veio até ele e disse: bem, eu tive um sonho. E ele contou o sonho para ele. José disse: aqui está a interpretação. 3 dias e você vai ser pendurado.
Ele ficou meio chocado, né? Desculpa aí, mas olha, você vai ter que ser comido mesmo pelos pássaros, viu? 3 dias, o faraó pendurou ele. José disse para o padeiro, quando ele disse: por favor, me mencione para alguém, porque eu não fiz nada de errado para estar aqui. Somente porque Deus colocou ele ali não significa que ele tinha que gostar. Sabe, tentar sair dali. Quer dizer, algo está errado com você se você gosta de ter dor de cabeça, né? Você não precisa que alguém olhe para a sua cabeça, você precisa de alguém que olhe para a sua mente. Esqueceram dele, por 2 anos esqueceram dele. Mas aquilo também era a vontade de Deus. Então o faraó teve um sonho. Ele sonhou que 7 vacas gordas saíram do rio, saudáveis, grandes e gordas. E depois 7 vacas magras saíram por detrás delas e comeram elas. Então ele teve um segundo sonho. Ele dormiu e sonhou que brotavam dali espigas cheias e boas. E depois 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, eles brotavam ali e consumiam as outras 7 espigas boas. Ele chamou todos os mágicos que eles tinham ali, os magos, os astrólogos, os astrônomos, todos que ele tinha, ele os chamou, porque ele estava perturbado. E eles disseram: nós não sabemos o que é, nós não temos a resposta. E o copeiro disse: eu me lembro, eu tive um sonho, e há um hebreu ali no calabouço, na prisão, que me disse exatamente o que o meu sonho significava, e aconteceu assim como ele disse. Faraó disse: mande ele vir aqui agora. Aleluia! Alguém tem que glorificar, alguém tem que louvar a Deus. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai te trazer para fora. Vai chegar uma hora que Ele vai te tirar desse lugar, que Ele vai te libertar. Glória a Deus. Pegaram José, fizeram a barba, pegaram aquela roupa da prisão que... Olha, meninas, vocês não iam querer usar, nem vocês, rapazes, e vestiram ele com a melhor roupa egípcia. E José não sabia o que estava acontecendo. Então ele entra ali naquele palácio, naquela mansão, a mais ostentosa na face da terra. Imagine só, ontem ele estava na prisão. Olha, diabo, você está me escutando? Você está escutando? Glória a Deus. É isso que Deus pode fazer. 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 Agora, 2 anos antes, se aquele padeiro, quer dizer, se aquele copeiro tivesse se lembrado de José, José ia ser somente algum outro escravo sem serviço. Mas Deus tinha coisas maiores. E Faraó disse: aqui está o meu sonho. Ele disse: eles me falaram que você pode decifrar, interpretar sonhos. Ele disse: não sou eu, é Deus. Agora, olha, você tem que entender algo. Meu Deus, você está pronto para o Natal, não é mesmo? E veja bem o que você me fez fazer. Você me fez esquecer o que eu estava falando. Glória a Deus. Faraó considerava que ele mesmo era Deus. E quando José diz: não sou eu, é Jeová, ele estava correndo risco, na verdade. Porque na essência ele estava dizendo: me desculpa, mas você não é Deus, Jeová é Deus. E ele contou o sonho a ele. José interpretou para ele de 7 anos de muita coisa, a maior colheita que o Egito já conheceu.
E depois 7 anos de fome, como o Egito nunca viu antes, vai consumir tudo que os 7 anos de colheita trouxeram. E ele disse: é melhor você selecionar um homem para governar isso tudo, para ter certeza que vai ser feito como Deus quer que seja feito. Faraó olha em volta dele e vê seus magos e aqueles astrólogos e aqueles conselheiros dele, sabe? Aqueles prognosticadores. E ele diz: eu não consigo imaginar ninguém melhor que você, José. Glória. Aleluia. Então ele tira o anel dele e ele diz: eu vou te dar esse anel para te mostrar que não é só um título de honra, mas você vai ser o segundo homem mais poderoso no Egito, o segundo homem mais poderoso em todo o mundo. Glória. 7 anos de colheita vieram. José construiu celeiros em todo o Egito. E tiveram 7 dias de fome. Depois de um dia de fome, a situação ficou muito ruim. José olha uma manhã e vê, e em meio em toda aquela multidão que estava ali para comprar trigo, por causa da fome, porque tinha atingido todos os países em volta do Egito, e ali estavam seus irmãos. Eles não reconheceram a ele. Será que você teria o segundo homem mais poderoso no mundo inteiro, que eles venderam como escravo por 20 peças de prata? Eles não pensavam que ele valia muito, mas Deus pensava. E eles não conhecem a ele. Espera um minuto. José tinha perdoado aqueles irmãos porque os 2 filhos dele, Manassés e Efraim, e ele deu o nome do primeiro de Manassés porque significa que o Senhor me fez para esquecer. Ele deu o nome do segundo de Efraim e significa ele vai me fazer frutífero. Agora, ele tinha perdoado, ele lutou muito com aquilo. Ele tinha lutado com aquilo. Existem algumas pessoas nesse mundo que, se eles passassem dessa para melhor, ninguém ia nem sentir falta. Quer dizer, sabe, eu estava escutando um político outro dia, ele estava certo, e quer dizer, ele não era um político, ele era do exército. Ele disse que existem tantos problemas no mundo que só alguns funeraizinhos não iam ajudar. Se ele se candidatasse para presidente, eu votava nele. E nós precisamos tratar com algumas coisas. Eu tenho 8 minutos. E José tinha perdoado eles. E se alguém fez algo errado com você e você não perdoa eles, veja bem, perdão é mais para o seu benefício do que para o deles. E se você não perdoar, você vai pensar naquilo 24 horas, como pagar na mesma moeda, como você pode se vingar, e eles passam a ser donos de você. Eles são seus donos. O nome deles vai estar na sua mente 24 horas por dia. Mas, de qualquer maneira, isso não significa que se eles não se arrependeram, que você tem que abraçá-los. Vocês estão me entendendo? Eu sei que vocês não entendem o que isso quer dizer, mas preste atenção somente, vai vendo. E José estava testando a eles para ver se eles realmente eram homens mudados ou se eles ainda eram os mesmos assassinos que eles eram. Ele estava testando eles. Eles não sabiam quem era aquele homem. Entenda que quando eles viram ele pela última vez, ele tinha 17 anos de idade e agora ele tem quase 38. Agora, voltaremos domingo que vem. E eu quero terminar essa mensagem, ou pelo menos no próximo domingo que eu pregar aqui,
porque eu quero fazer justiça. Você não concorda que até aqui tem sido a história mais bonita que você já ouviu? Aleluia! 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 Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Me dá aquela nota de C, por favor. Oh, just to have a touch, Lord, from you. Thank God it helps in life's troubles. Go. Well, dark may be the night that brings a ray of light, just to have a touch, Lord, from you. Eu sinto guiado por Deus no meu espírito de fazer esse convite. Se existem pessoas aqui hoje que as pessoas te trataram mal, alguém te machucou, você tem dificuldade em perdoá-los. Amigo, se existe alguém que já ficou diante de você que entende essa terminologia, sou eu. Por favor, acredite. Eu me lembro de orar por um homem que tinha feito tudo o que ele podia para destruir esse ministério. E finalmente eu parei e disse: Senhor, eu não posso orar por ele. O Senhor diz para abençoar os que amaldiçoam e orar para aqueles que maltratam. Abençoe os que te amaldiçoam. Eu estou tentando, mas eu não consigo. Então o Senhor falou comigo e disse: trate ele como eu te tratei. Glória a Deus. E de repente eu entendi a misericórdia e a graça que o Senhor tinha tido comigo. Foi um amor que entrou em meu coração por esse homem. E se você está aqui hoje e está tendo problemas em perdoar e esquecer, eu quero que você venha até aqui. Nós não vamos te envergonhar, eu quero que você venha. Oh, just to have a touch, Lord, from you. Come on, we're waiting for you. Well, dark may be the night, it brings a ray of light, just to have a touch, Lord, from you. One more time now. Oh, just to have a touch, Lord, from you. Thank God it helps. And can I have the preachers to come, please? Go. I need about 100 more saints to come stand behind these good folk. Dawn may be the night, it brings a ray of light, just to have a touch, Lord, from you. Eu quero que você em seu coração, nesse momento, diga: Senhor, eu entrego essa pessoa, e fale o nome dela, não em alta voz, mas fale o nome dele ou dela. Fala: eu entrego ao Senhor, e eu os perdoo. E eu os perdoo porque o Senhor me perdoou, muito, muito mesmo. Glória a Deus. E eu não posso recusar o perdão para pessoa nenhuma. Apenas diga e seja sincero. Oh, just to have a touch, Lord, from you. Thank God it helps in life's troubles. Go through. Well, dark may be
to have a touch, Lord, from you. Pai Celestial, todos nós de pé aqui hoje, o Senhor nos perdoou de tantas coisas e eu sempre vou te agradecer, eu sempre vou te louvar. Nos ajude nesse momento a perdoar aquela pessoa, seja ela quem for. E Pai, que nós possamos entregá-la em suas mãos. E Deus, com isso, nos dá um amor por eles, que só o Senhor pode fazer. E nós deixamos aqui no altar, hoje em nome de Jesus, e declaramos que está consumado. Glória a Deus, aleluia. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Oh, just to have a touch, Lord, from you. Praise God in heaven.